Ele é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá. Especializado em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mais de 25 anos de experiência na vida pública. Estamos falando do ministro da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Confira agora um pouco mais desta trajetória. Com apenas 28 anos, Ricardo José Magalhães Barros foi eleito prefeito de Maringá e entrou para a história como o mais novo a assumir o cargo naquele município. Foi deputado federal por 4 mandatos, sendo líder do governo no Congresso em 2002. Ficou conhecido como um parlamentar articulador, participando como presidente ou integrante de várias comissões, inclusive da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos. Ainda foi relator geral de orçamento em 2016 e da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. No Paraná, Barros foi secretário de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul. Atuou também como membro do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp e como presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Desenvolvimento Econômico. Ricardo Barros é autor do livro De Olho no Dinheiro do Brasil, o Orçamento da União, agora você pode participar, publicado em 2007. Olá, querido telespectador que nos acompanha e nos prestigia na nossa Assembleia Legislativa, aqui no programa Discussão Nacional. Hoje, um tema fundamental para todos nós brasileiros, a questão da saúde. Temos um ministro da Saúde, que é um deputado federal experiente, com vários mandatos e, portanto, tem a sensibilidade política, a capacidade de articulação para trazer recursos para a sua pasta. Mas esse deputado que tem articulação política tem também a experiência administrativa de quem foi o mais jovem prefeito da história de Maringá e a formação de engenheiro e pós-graduação em políticas públicas. Vamos então aproveitar ao máximo esse tempo que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destinou para a nossa TV Assembleia. Ministro, bem-vindo, uma honra tê-lo aqui e já vou emendando a primeira pergunta. Que balanço o senhor já faz da saúde no Brasil, da situação da saúde no Brasil? E eu pergunto, tem jeito de melhorar? Obrigado, Fernando, pelo convite de estar aqui com vocês. A saúde do Brasil tem sim como melhorar. A saúde do Brasil, ela tem um financiamento muito amplo. Nós temos o maior sistema público universalizado de saúde do mundo. São 110 bilhões por ano do governo federal, 70 bilhões dos municípios, 60 bilhões dos estados, que fazem um conjunto de 240 bilhões de investimentos em saúde, e a iniciativa privada que coloca mais do que isso, coloca quase 300 bilhões por ano em saúde das pessoas. Com este PIB de meio trilhão de reais por ano, é que nós lidamos na saúde brasileira e temos conseguido muitos avanços, e agora com uma gestão muito, vamos dizer assim, austera que temos feito, temos produzido bons resultados e ampliaremos o acesso das pessoas à saúde. Bom, o senhor fala em gestão austera e os dados comprovam isso. Nesses primeiros 100 dias de gestão, o Ministério da Saúde obteve uma economia de 384 milhões de reais. Como é que isso foi feito? Quer dizer, com gestão, com contenção de gastos, combatendo o desperdício, negociando com fornecedores, é possível financiar a saúde sem impostos? Eu não vejo um imposto só para a saúde como uma solução. Já aconteceu isso antes, o ministro Jatene conseguiu aprovar a CPMF, os recursos da CPMF foram para a saúde, os recursos livres saíram da saúde. Então, não é possível ter uma ilha de excelência no meio do deserto. A saúde é parte de um governo e dentro do governo nós disputamos a prioridade para a saúde. Este ano, por exemplo, a minha especialidade é orçamento da União. Todos os meus 5 mandatos eu estive na Comissão do Orçamento e conseguimos um orçamento acima do mínimo constitucional de 13,7% da receita corrente líquida. Conseguimos 1 bilhão e 700 a mais e ainda teremos mais 4 bilhões de emendas. Então, vamos a um orçamento de 115 bilhões de reais esse ano, né, com a alocação dos recursos,
e vamos sim poder fazer muito mais do que estamos fazendo hoje pela saúde dos brasileiros. Esta economia de 384, quase 400 milhões. Essa economia é financeira, ou seja, isso nós gastamos a menos em um ano, nós estamos restringindo contratos, renegociando, sem perder o escopo e o objetivo do contrato, mas baixando o preço, aluguéis, contratos de informática, comprando medicamentos bem mais baratos, compramos os medicamentos em dólar a 17% em média mais baratos a unidade, preço em dólar, e preços em reais 7% mais barato. Então, a esta economia de 387 milhões ainda se soma uma eficiência de 450 milhões que nós deveríamos pagar de correção pelos medicamentos, que seria o IPCA Pharma. Estava previsto no orçamento e nós não gastamos. Então, em 100 dias de administração, 857 milhões de reais de economia, de eficiência na administração. Por exemplo, extinguimos 345 cargos comissionados de livre nomeação no Ministério, 87 funções gratificadas, fizemos uma ampla reforma administrativa, enxugamos a máquina e tudo isso sem prejuízo da eficiência. Então, com esses 857 milhões, nós estamos comprando mais 220 milhões em medicamentos. Hepatite C, por exemplo, que é um tratamento caro e tem 90% de cura, nós saímos de 25 mil para 34 mil tratamentos ano. Nós temos em várias áreas ampliado o acesso das pessoas aos medicamentos, portanto, compramos tudo que nós compramos no ano passado de medicamentos, compramos esse ano sem reajuste, com 220 milhões a menos e aplicamos esses 220 milhões em mais medicamentos. Aí estamos financiando 216 entidades filantrópicas, santas casas de entidades filantrópicas, com 371 milhões por ano de custeio, são serviços que já vinham sendo prestados pelas santas casas sem a contrapartida da União, e mais 99 UPAs, várias aqui em São Paulo, 23 aqui em São Paulo, que passam a ter o financiamento do Ministério a partir de outubro, competência outubro. E as santas casas, competência dezembro, porque eu dependo de aprovar uma matéria lá, uma mudança no orçamento da União para ter capacidade orçamentária. A financeira nós conseguimos com a economia, mas a orçamentária eu preciso de autorização do Congresso. Então, estamos reaplicando imediatamente em saúde toda a economia gerada. Nossa meta é economizar 3 bilhões em um ano de gestão. Espetacular. O senhor disse agora há pouco que foram extintos mais ou menos uns 400 cargos em comissão. Isso. Qual que é a média salarial de cada um desses cargos? 5 a 10 mil reais por mês? Para a gente calcular aqui quanto o senhor está já economizando. DAS1, essa economia são 12 milhões e meio de reais, né, que nós estamos economizando só em cargos comissionados. Mas não é só o cargo, o salário que você paga. É o espaço que a pessoa ocupa, aluguel, luz, telefone, viagem, né? Então, nós imagina uma estrutura inteira de 350 pessoas que desaparece, que não, né, ela gera uma economia consequente muito maior. Então, dentro dessa visão nossa de otimização da gestão, nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho no Ministério da Saúde, sem prejuízo do financiamento da saúde, portanto, tudo que é otimizado, economizado, tudo que aumenta a eficiência é reaplicado em novos serviços de saúde, e aí vem o nosso discurso, fazer mais com o mesmo. Estamos provando que dá para fazer muito, muito mais com o mesmo recurso que temos. Fazer mais com o mesmo. O senhor já está mostrando isso ao cortar os cargos e agora o senhor tem sido um negociador muito duro com os fornecedores, tem reduzido custos, tem gerado muitos protestos por parte da indústria farmacêutica, por exemplo? Já publicaram um anúncio aí num grande jornal de grande circulação aqui de São Paulo, reclamando, né, da mudança da condução do processo, mas nós vivemos uma crise fiscal muito grande esse ano. Nós estamos com 170 bilhões de déficit primário, ou seja, estamos gastando 170 bilhões a mais do que arrecadamos. No ano passado também, já há 4 anos, e para o ano que vem a meta é 140 bilhões de déficit primário. Uau. Ou seja, estamos sacando letras do Tesouro para uma geração futura nossa pagar essa conta. Então, não é possível, numa escassez de recursos como nós temos agora, que nós não façamos a melhor negociação de compras no governo federal. Então, os laboratórios têm sido chamados a cooperar nesse momento de dificuldade do país,
E aí é que eu disse que conseguimos comprar os medicamentos a preços bastante inferiores aos do ano passado, nominalmente, e não demos nenhuma correção. Isso ajuda a ter recursos para aplicar em outras áreas da saúde. Meus parabéns. Ninguém sobrevive gastando mais do que ganha. Agora, o ministro, então, dá uma boa notícia, e eu vou pedir licença para me dirigir aqui aos municípios. Com essa economia, nos primeiros 100 dias de gestão do Ministério da Saúde, de 384 bilhões de reais, no Brasil inteiro, 99 UPAs vão ser beneficiadas. Vou me dirigir agora para dizer, em São Paulo, no estado de São Paulo, quais são as UPAs que passarão a receber custeio do Ministério da Saúde. Anota aí no seu município. Município de Americana, Franca, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Lençóis Paulista, Santa Isabel, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Sorocaba, Taquaritinga, Barretos, Campinas, Embu das Artes, Ibitinga, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Presidente Prudente, Santo André, São José dos Campos, São Pedro, Taubaté e Várzea Paulista. 24 municípios que serão beneficiados dentro dessa economia com 46 milhões e 860 mil reais. Por ano, ad eterno. Ad eterno. E a boa notícia, custeio, vai ajudar, portanto, na manutenção. Ministro, como é que o senhor está vendo a situação das Santas Casas? Agora há pouco tivemos uma reunião com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que atendia 7 milhões de pessoas por ano, hoje atende 2 milhões de pessoas do Brasil inteiro. Como resolver esse problema de gestão das Santas Casas e cobrir esse déficit que foi gerado? Bom, nós estivemos ontem no Congresso Nacional de Hospitais Filantrópicos de Santas Casas. Aí anunciei 4 medidas importantes. A primeira, o Caixa Hospitais, que é uma linha de financiamento para hospitais filantrópicos e Santas Casas, está ampliando de 60, 84 para 120 meses o parcelamento e com 6 meses de carência. Vai dar um respiro bom para as Santas Casas que desejarem ou precisarem fazer o refinanciamento. Nós estamos liberando 371 milhões por ano de custeio para 216 Santas Casas e hospitais filantrópicos que já estavam prestando serviço de saúde e não vinham recebendo. Assim como essas UPAs já estão funcionando, o prefeito estava bancando sozinho, nós vamos passar a pagar a nossa parte. Grande notícia. Então, as Santas Casas receberão 371 milhões por ano. Liberamos 141 milhões de emendas parlamentares pagas semana passada para as Santas Casas no Brasil todo. E também estamos abrindo uma linha no PROAD SUS, que são os hospitais de excelência, para uma consultoria para que as Santas Casas possam ter essa consultoria na elaboração dos seus planos de recuperação econômica, que são os planos que são apresentados aos bancos para que eles autorizem os empréstimos. Então, as Santas Casas terão uma assessoria dos hospitais de excelência na elaboração do seu plano de reestruturação e na implantação desses planos também no acompanhamento da efetividade da reestruturação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos para que eles possam cumprir o pagamento desses empréstimos que são calcionados com os recursos do SUS. Então, 30% até 35% do que o SUS vai repassar mensalmente para as Santas Casas e hospitais filantrópicos fica já consignado para o banco nesses empréstimos. Então, é uma medida paliativa, as Santas Casas devem 22 bilhões para o mercado financeiro e nós temos um projeto de lei do senador José Serra que cria um novo modelo de financiamento dessa dívida com juros subsidiados e isso daria realmente um fôlego muito grande, porque as Santas Casas deixariam de gastar dinheiro em juros e passariam a aplicar esse recurso na saúde dos brasileiros. Olha, outra boa notícia, são 513 milhões de emendas parlamentares, para 500 serviços nas mais variadas Santas Casas. Isso está sendo feito por causa, como o ministro está explicando, numa revolução nos métodos de gestão dos recursos, renegociando com fornecedores, cortando cargos em comissão, reduzindo gastos, fiscalizando o desperdício. E esse é o tema da próxima pergunta. O senhor está investindo muito na informatização do Ministério da Saúde e nos sistemas de controle. Ainda muito desperdício? É possível que se combater através desse controle informatizado? Sem dúvida. Sem informação não há gestão e nem planejamento.
Então, nós estamos trabalhando com a implantação do sistema eSUS, modernizamos toda a plataforma do eSUS, teremos um seminário de conectividade no SUS para que vários softwares de primeiríssima linha, que são desenvolvidos por empresas privadas, possam ser apresentados. Aqueles que quiserem disponibilizar esses softwares gratuitamente na plataforma SUS, nós aceitaremos e os municípios poderão escolher entre esses sistemas de controle para a ação de saúde do seu município. O próprio eSUS, que é um projeto nosso, são sistemas que que o DataSUS coloca à disposição de hospitais, de prestadores, de municípios, está sendo modernizado. Nós vamos anunciar uma nova versão do eSUS muito eficiente e, com a informatização, nós passaremos a conhecer efetivamente o que acontece na saúde brasileira. É preciso que cada município esteja informatizado, cada unidade básica de saúde ligada à Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde ligada ao governo federal e a Secretaria de Estado também, e os prestadores de serviço. Com isso, nós teremos cadastros únicos de todos os brasileiros e lançaremos nesses cadastros todos os serviços de saúde que cada pessoa recebe, e a pessoa receberá também um aviso do que foi lançado no cartão dela, para que ela faça a fiscalização se de fato os prestadores de serviço estão lançando na sua ficha serviços que realmente foram realizados para a saúde de cada um dos brasileiros. Existe também a questão do financiamento privado. As pessoas que normalmente podem, pagam seu seguro-saúde e vão se servir de serviços particulares na área do atendimento médico. O quanto que isso tem aliviado o setor público, ao que corresponde, e é possível também proporcionar que mais pessoas possam ter acesso a isso, de maneira que se reduza o custo da saúde pública? Veja bem, Fernando, o que nós temos hoje são 50 milhões de brasileiros atendidos em plano de saúde e 150 milhões de brasileiros atendidos unicamente pelo SUS. Então, quanto mais brasileiros tiverem nos planos de saúde, mais espaço para atender os que ficam exclusivamente no SUS. Então, um plano de saúde, pela pesquisa que foi feita nacionalmente, o terceiro desejo de consumo do brasileiro é o plano de saúde. Primeiro, casa própria; segundo, educação; terceiro, plano de saúde. Então, as pessoas querem ter plano de saúde. 80% das pessoas que não têm um plano de saúde gostariam de ter se pudessem pagar. Então, se nós pudermos ampliar esse acesso, nós estaremos atendendo um desejo da população e facilitando o acesso daqueles que não podem pagar um plano no sistema SUS, porque terão mais facilidade de acesso na medida que outros estarão ocupando outros serviços colocados à disposição. Os planos são de livre adesão, as pessoas aderem se quiser, não é obrigatório, então é uma questão de mercado e nós esperamos que as operadoras de saúde, de plano de saúde, possam oferecer mais opções, que a gente possa regular a questão do plano individual, que não está sendo ofertado no mercado. 1.300.000.000 de brasileiros, 1.300.000 brasileiros deixaram de ter plano de saúde porque perderam seu emprego e o plano estava acoplado ao seu emprego, e mais 300 milhões de brasileiros deixaram o plano individual porque a dificuldade econômica os impediu de pagar. Então, nós estamos com muitos brasileiros que querem voltar a ter essa assistência de saúde suplementar e que gostaríamos que o mercado pudesse oferecer solução para isso. Então, a Agência Nacional de Saúde estará junto com o setor avaliando isso. Foi criado um grupo de trabalho no Ministério, mais de 20 entidades se dispuseram a participar desse debate, inclusive a Associação Médica Brasileira, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e outras entidades de defesa do consumidor e de especialidades, Associação dos Planos de Saúde. Muitos querem discutir essa matéria e vamos ver qual será o resultado desse debate. Eu espero que isso possa propiciar mais acesso das pessoas à saúde. Em outras palavras, a crise econômica também agrava o problema da saúde, porque mais pessoas acabam indo buscar o atendimento público. O senhor mencionou há pouco um projeto do senador José Serra, que aliás foi ministro da Saúde, e nesse projeto foi aberta linhas de financiamento, de crédito para a área da saúde, para as santas casas. A pergunta que faço é a seguinte: nesse exato momento, o quanto o Ministério da Saúde está dependendo do Congresso Nacional para aprovação de projetos de lei e o quanto depende mais de ações mesmo administrativas e de gestão? Há muitas leis
a serem aprovadas? Bom, o conjunto de legislação que está no Congresso Nacional hoje, ele favorece a saúde dos brasileiros, não necessariamente informa as fontes, né, porque muitos projetos são para ampliar atendimento, mas não tem fonte de recursos. Este projeto, especialmente do ministro José Serra, ele cria uma linha especial de financiamento para parcelamento do endividamento dos hospitais filantrópicos, que hoje devem 22 bilhões de reais em recursos emprestados em banco. Então, se nós conseguirmos criar um financiamento mais longo e sem juros ou com juros subsidiados, nós tiraremos das Santas Casas o encargo financeiro que poderá ser aplicado em mais atendimento de saúde. Então, esse é um objetivo. O governo vai ainda tomar uma posição, mas, em princípio, é a favor da aprovação deste plano de financiamento para hospitais filantrópicos e Santas Casas, que vai permitir com que eles ajustem a sua dívida no longo prazo, paguem menos encargos financeiros e, portanto, tenham mais recursos para atendimento às pessoas. Semana passada, o senhor anunciou, através do Ministério da Saúde, que iria atualizar 12 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Isso aí ia modernizar os tratamentos para diversas doenças pelo SUS. Explica para a gente em que consiste isso e como é que melhoraria o atendimento das pessoas. É porque existem permanentes descobertas de novas tecnologias, lançamento de novos produtos no mercado para todos os tipos de doenças. Então, os protocolos e as diretrizes terapêuticas determinam como o sistema trata uma determinada doença e com que tipo de medicamento, com qual tratamento. E o Sistema Único de Saúde disponibiliza daí esses tratamentos à população. Então, nós, inclusive, eu pedi para fazer um mutirão, de colocar mais gente neste grupo de trabalho das revisão dos protocolos, porque nós podemos, sim, fazer atendimentos de melhor qualidade, com drogas mais modernas, mais avançadas, sem que isso custe mais para a saúde. Então, incorporar essas novas tecnologias é o resultado dessa revisão dos protocolos e das diretrizes terapêuticas. Portanto, nós vamos ampliar, 12 já estão em andamento, já estão em consulta pública. Eu pedi que antes da publicação de cada solução, haja uma reunião presencial com os especialistas, com os interessados, com os hospitais, para que a gente ajuste realmente, na mais moderna técnica, a aplicação desses protocolos, dentro, evidentemente, da limitação financeira do orçamento. Portanto, vamos incorporar novas tecnologias que, no conjunto, permitam um custo mais eficiente para o Ministério. Ou seja, eu posso pagar mais caro numa droga nova, desde que ela me tire o doente do hospital mais cedo, com menos diárias, de modo que uma coisa compensa a outra, que a pessoa volte ao trabalho mais cedo, produza mais para a sociedade. Então, nesse conjunto de avaliações é que nós esperamos poder modernizar os protocolos, mais qualidade de atendimento e botar as pessoas mais rapidamente na atividade. Há alguma doença que no momento esteja preocupando mais, tem aumentado a sua incidência? A gente sabe que com a longevidade do século XXI, está tendo nos homens maior incidência de câncer de próstata. E vimos recentemente notícias nos jornais de que em vários estados o câncer já mata mais do que as doenças cardíacas. Vamos falar um pouquinho disso e da prevenção, que é muito importante, evita o alto custo e as tragédias das doenças. Teve um artigo essa semana do Dr. Drauzio Varela falando isso. Cada um tem que cuidar da sua saúde. O que cresce muito na nossa despesa do SUS? Doenças crônicas não transmissíveis, doenças autoadquiridas, doenças do comportamento das pessoas. Obesidade, né? Sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, que são decisões das pessoas que provocam essas doenças na grande parte. Em alguns casos não, mas a grande parte decorrem de uma decisão de comportamento das pessoas. Essas nós temos que combater muito porque elas estão crescendo em muita velocidade. No Brasil hoje, desnutrição é 1,8% da população com desnutrição grave, 7% com desnutrição. Obesidade, 23%. E sobrepeso, 53%. Então, a nossa crise de saúde hoje está no excesso e não na falta da nutrição. É preciso ajustar isso
para que a gente possa evitar diabéticos, hipertensos, problemas cardiovasculares que decorrem desses hábitos pessoais que interferem na saúde pública. Então, a cada um cuidar da sua saúde, como diz, é preciso que cada um cuide efetivamente da sua saúde, se preocupe em fazer uma prevenção de saúde, procurar o posto para exames preventivos, fazer exercícios físicos, cuidar da boa alimentação. A qualidade da alimentação é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e com isso nós vamos controlando tabagismo e alcoolismo, vamos poder avançar numa melhora muito significativa. Agora, câncer de próstata, os cânceres de modo geral estão mais frequentes, nós temos, e são caros os seus tratamentos, então prevenção, câncer de mama é muito importante, quanto antes a gente identifica a doença melhor e, claro, precisamos reestruturar, criamos um programa de expansão da radioterapia, compramos 80 novos aceleradores lineares para fazer tratamento de radioterapia de câncer, que estarão distribuídos por todo o Brasil. Inclusive, a fábrica desses equipamentos será a 6ª fábrica no mundo de aceleradores lineares, será aqui em Jundiaí, já está com a pedra fundamental lançada, a empresa chama Varia. Então, o senhor pretende ampliar o acesso da população a esses exames preventivos que são feitos, que podem evitar e diagnosticar precocemente as doenças? Sem dúvida. Nós precisamos retomar mutirões de cirurgias eletivas, que ainda não temos recursos para isso, mas é uma meta, e precisamos incentivar as pessoas na prevenção e promoção da saúde, coisa que faremos numa ampla articulação com escolas, com a sociedade de um modo geral, com empresas, na orientação. 2 coisas fundamentais: qualidade na alimentação e o combate ao Aedes aegypti, né? Então, combinamos com o ministro Mendonça Filho, da Educação, que nos últimos minutos das aulas da sexta-feira, as crianças serão orientadas a chegar em casa e fazer uma varredura nos focos de dengue, né? Assim como os empresários também, nos últimos minutos do expediente da sexta-feira, orientar os seus empregados para fazer essa varredura de focos de dengue, porque o mosquito tem uma semana de vida. Então, se nós toda semana fizermos a varredura, nós temos uma chance muito grande de reduzir a epidemia de transmissão de vírus pela dengue, pelo mosquito Aedes aegypti. A nossa Assembleia solicitou e obteve uma carreta para fazer exames de mamografia nas regiões mais afastadas. Estamos com a carreta em Parelheiros e ali a população, as mulheres são examinadas, segue depois para a UPA e ela recebe o tratamento caso haja um diagnóstico. E também tem apoiado um trabalho de uma organização não governamental, a ONG C Tem Que Saber, que faz exames preventivos para a detecção de hepatite C, e também com grande sucesso. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: nós temos um núcleo de avaliação estratégica que tem percorrido alguns hospitais, estamos agora num trabalho junto à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Um dos grandes vetores do custo evitável da saúde é o setor de traumas e acidentes. E nós estamos no pronto-socorro da Santa Casa, levantando quais as regiões de maior incidência de acidentes com motocicleta, principalmente, atropelamentos e veículos. E através de ações junto aos órgãos de trânsito, tentar evitar esses acidentes e minimizar o custo da saúde, que é o chamado custo evitável. Eu sei que o senhor é um engenheiro, um prefeito, uma pessoa muito experiente na política, além de um deputado de sucesso. Como o senhor vê esse tipo de ação para evitar aquilo que pode ser evitado e, consequentemente, além da tragédia humana, todo um custo que poderia ser canalizado para outros tratamentos? Os acidentes de trânsito, eles impactam muito na saúde, chegam a custar 30% dos custos de saúde no Brasil. No Nordeste, acidente de moto é uma coisa muito grave no sentido do custo para a saúde, e impacta muito a previdência também, porque muitas dessas pessoas acabam ficando sequeladas e acabam se aposentando antecipadamente por conta desses acidentes. Então, este é um dos temas que nós temos que enfrentar: redução de acidentes de trânsito, redução de traumas. As 50% praticamente das UTIs são ocupadas com traumatizados, né?
Então, isso é uma das metas que nós temos que, com muita atenção, olhar, exigir as campanhas de trânsito do CONTRAN, né? Ele tem recursos para isso, que têm ficado contingenciados, mas é fundamental, campanhas educativas para que a gente possa diminuir o acidente de trânsito, e alguns outros mecanismos de controle que nós esperamos fazer. Por exemplo, no Nordeste, Pernambuco, 60% dos acidentados em motocicleta não têm habilitação. Uau! 70% não usam capacete. Então, é difícil. A gente tem a lei precisa ser cumprida, precisa haver uma exigência do cumprimento da lei, e nós esperamos criar mecanismos para que a gente possa evitar esse volume enorme de pessoas que, acidentadas no trânsito, ficam sequeladas, afastadas da produtividade, da sua capacidade de até sustentar a sua família. O senhor falou há pouco do ministro da Educação, Mendonça Filho. E nós temos um problema também nas escolas, que é da obesidade infantil, criança com dieta completamente errada, muito refrigerante, doce, ingestão de carboidrato, açúcar. Há possibilidade de um trabalho conjunto entre os ministérios, objetivando esse tipo de prevenção na área da criança e adolescente? Nós temos um protocolo junto com o Ministério da Educação chamado Saúde na Escola, que aí abrange essa questão da merenda escolar, hábitos alimentares saudáveis, orientação às crianças para que a gente possa, que elas levem para dentro de casa uma orientação de hábitos saudáveis de alimentação. E vamos ampliar esta ação agora no Ministério da Saúde. Eu baixei uma portaria do Protocolo da Alimentação Saudável, portanto, no Ministério da Saúde, nas suas vinculadas, só é possível alimentação saudável nas suas instalações, inclusive nos eventos que são contratados, tem um protocolo. Quanto à questão de venda de alimentos superprocessados também, não é possível. Então, nós estamos fazendo no Ministério da Saúde, queremos fazer a esplanada saudável. O presidente Temer está sensível a colocar esse protocolo em todos os órgãos federais, de modo que toda alimentação pública, toda alimentação patrocinada com dinheiro público tem que ser alimentação saudável. Isso vai melhorar muito a demanda sobre a área da saúde. E nós esperamos conseguir fazer uma sensibilização nacional no sentido também do exercício físico, que é fundamental para o equilíbrio da saúde das pessoas. Bom, como o senhor falou em exercício físico, eu me lembrei agora, quando eu era criança, tinha um programa na TV Cultura, jogos de futebol, e lá tinha o lema, esporte é saúde. O senhor tem conversado com o ministro Leonardo Pisciani para tentar, em ações conjuntas, preventivas, estimular as pessoas a praticar o esporte, combater o sedentarismo, a obesidade, e com isso prevenir o que não precisa ser gasto em tratamento posterior. Exatamente. Nós temos feito um trabalho com idosos também, é muito importante. A atividade física de idosos ajuda muito que eles mantenham qualidade de vida, mas propus também um programa de biometria com o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte. Aí biometria no sentido da compleição física da pessoa, porque a pessoa que tem, os mais altos vão jogar vôlei, basquete, né? Conforme a compleição física da pessoa, ela pode se dar melhor num determinado tipo de esporte, natação, atletismo. E se a gente faz essa biometria e encaminha essas crianças para aquela atividade esportiva onde a sua natureza, né, lhe dá uma vantagem competitiva, elas vão se dar sempre bem, vão tirar bons resultados nas provas e acabam se estimulando a gostar do esporte. Então, existe sim uma articulação para que a gente consiga fazer uma movimentação em torno das pessoas estarem motivadas a fazer atividade física individualmente, porque isso é uma questão pessoal, né? Então, nós estamos criando aí um mecanismo para isso que nós anunciaremos oportunamente. Uma outra área que intersecciona muito com o Ministério da Saúde é a área do apoio às pessoas portadoras de deficiência. Nós temos aqui a secretária Linamara Batistella, que faz um grande trabalho nessa área, muito competente. Até que ponto o Ministério da Saúde pode interagir também para proporcionar que as pessoas que muitas vezes têm dificuldade de respiração, de locomoção, possam ter também um acesso a um tratamento de saúde mais eficaz? Olha, nós temos a parte da acessibilidade, a parte da... É muito importante para nós, Paralimpíadas estão aí, eu vou comparecer
abertura. A Linamara me insistiu muito que ela está coordenando lá para que a gente compareça, e é correto, tem tudo a ver, saúde com Paralimpíadas, e nós vamos estar lá. Então, é importante que hajam programas também específicos para portadores de deficiência e que nós possamos estimulá-los a se integrar cada vez mais com a sociedade. O senhor é um deputado federal experiente, um político já tarimbado, com uma grande atuação no Congresso Nacional. Vivemos hoje um clima de certo antagonismo no Poder Legislativo. Até que ponto esse clima de rivalidade, que se acirrou bastante, pode atrapalhar o trabalho de gestão do Ministério da Saúde? E até que ponto a sua experiência de articulação política pode auxiliar a abrir caminhos e a parar arestas? Olha, eu tenho um excelente trânsito no Congresso, fui vice-líder de todos os governos que passaram, tenho essa facilidade na articulação política, mas, evidentemente, há um momento político novo a partir da confirmação do presidente Michel Temer, um reposicionamento, eventualmente, de determinados partidos, e nós esperamos manter uma ampla base de apoio parlamentar para aprovar as reformas que precisam ser aprovadas, para que a gente consiga colocar o Brasil novamente numa linha de crescimento econômico, de competitividade, e vamos fazer um esforço muito grande para isso. Na saúde, a Frente Parlamentar da Saúde é muito atuante, cobra muito recurso para a saúde, e eu estou convocando a frente para me apoiar também nessa batalha pela eficiência, pela gestão austera, pela capacidade de aplicar bem os recursos que a saúde dispõe. Importante arrumar mais recursos? Mas aplicar bem o que temos também é muito importante, é fundamental para os resultados que a população espera. Aqui na Assembleia nós temos a nossa Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Celso Gilo, inclusive é médico, e sem dúvida alguma ele me fez um pedido de que na próxima oportunidade, que for possível, o senhor fizesse uma visita à Comissão de Saúde para discutirmos os temas relacionados aqui ao Estado de São Paulo. E eu queria também fazer um agradecimento público a Vossa Excelência. Agora, pouco antes de iniciar esse programa, o senhor atendeu a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que está tendo uma revolução na gestão, como o senhor está fazendo no Ministério da Saúde. Está sendo feito, José Luiz Setúbal está administrando aquilo e hoje já gera um superávit de 4 milhões de reais. Mas eles pagam 9 milhões por mês de juros de dívidas anteriores. E eu vi que o senhor logo, imediatamente, recebendo o pleito, já encaminhou aos seus assessores. Então o senhor demonstra um pragmatismo muito grande. Esse pragmatismo, o senhor está estruturado em nível de assessoria para poder dar vazão a essa sua vontade de realizar? Eu nunca deixo para daqui a pouco o que eu posso fazer agora. Então, ele me fez o pedido, eu liguei para o presidente da Caixa Econômica, já falei com o presidente da Caixa Econômica, ele vai nos dar o retorno, porque a gente não, como nós temos uma atividade muito intensa, se a gente não resolve na hora as coisas da hora, depois na outra hora estaremos resolvendo as coisas da outra hora e vai ficando para trás. Eu não gosto de deixar nada para daqui a pouco. Então, já encaminhei a solução, já passei os contatos, já pedi ao presidente da Caixa respostas sobre o que eles solicitaram, da tramitação do projeto deles, e eu acho que teremos logo mais já um encaminhamento para a solução do pleito que me foi feito. O Dale Carnegie dizia que se você quer resolver os problemas, tem uma mesa de trabalho sem gavetas, porque a gaveta é onde você esquece um determinado problema. Ministro, nós queremos aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, falo em meu nome e em nome dos 94 deputados, independentemente de partido político, a questão da saúde, ela é fundamental. Eu vejo no senhor uma pessoa de boa vontade, querendo resolver os problemas, idealista e, ao mesmo tempo, experiente, pragmático. O senhor tem feito um grande trabalho de gestão, tem corrigido recursos, evitado desperdícios, direcionado bem a aplicação do financiamento da saúde pública. Então, que o senhor tem aqui na Assembleia Legislativa um ponto de apoio e que o Estado de São Paulo possa continuar se beneficiando dessa sua gestão moderna, eficiente e experiente. As suas considerações finais. Eu quero agradecer, Fernando, a oportunidade, o convite, sempre que puder estar em Assembleia. Será um prazer vir debater aqui com a Comissão de Saúde da Assembleia de São Paulo
as questões que envolvem a saúde aqui no Estado e que são lideranças, muitos colegas aqui, deputados já estiveram em Brasília conosco, foram colegas meus também em Brasília, conheço a muitos e eu espero poder ter a oportunidade de mais vezes trocar ideias, aprender, conversar, porque os caminhos que estamos tomando na saúde lá no Ministério decorrem de inúmeras reuniões que já fiz, ouvindo a todos, ouvindo 30, 40 pessoas por reunião, respondendo a todos e com isso viabilizando uma visão pragmática do que precisa ser feito. Eu espero poder contar com a compreensão da população de que as mudanças necessárias serão tomadas no sentido de melhorar, né, a saúde pública. A defesa do SUS é inconteste, todos defendem o SUS, mas, ao mesmo tempo, todos querem mais do SUS. Então, nós faremos as mudanças para que esse melhor atendimento aconteça o mais rápido possível. Você que nos acompanhou no programa Discussão Nacional e ainda ficou com alguma dúvida, tem algum pleito, por favor, gostaria que você nos encaminhasse os seus pleitos, as suas questões, através da nossa ouvidoria, do nosso núcleo de avaliação estratégica, ou mesmo por meio do site da Alesp. O ministro tem certeza que nós encaminharemos ao ministro, que terá enorme prazer em responder todas as suas questões e solicitações. Muito obrigado pela sua audiência, você foi um privilegiado, como eu, de poder assistir a essa aula de gestão pública na área da saúde e com certeza o ministro vai nos dar a honra de retornar aqui oportunamente. Até o próximo Discussão Nacional. Um abraço.